Sábado, 16 de maio de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. E hoje eu vou falar sobre Casper Ruud, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Luciano Darderi, as semifinais masculinas. Vou começar pelo meu queridinho Casper Ruud, que derrotou o Luciano Darderi por 6-1, 6-1, uma vitória maiúscula. Acho que a melhor atuação do Ruud que eu vi recentemente, certamente nas últimas 2 semanas, contando Madrid. E o Ruud é o 6º jogador em atividade, né, a chegar na final dos 3 Masters do Saibro. Não é pouca coisa, né? Ele fez final em Monte Carlo 2024, foi campeão de Madrid no ano passado e agora chega à final de Roma. Os outros 5 que chegaram na final dos 3 são Djokovic, Alcaraz, Sinner, Tsitsipas e Wawrinka. É um grupo de elite. Hoje a gente olha para o Tsitsipas, né, no que aconteceu com a carreira dele e acha isso até esquisito dele estar no meio desse grupo aí. Mas o Tsitsipas recente, né, se a gente tirar o passado recente, teve resultados muito grandes e foi um tenista muito relevante ali, de brigar com o Nadal, de brigar com o Djokovic em slams. Então hoje talvez a gente olhe para o nome dele e ache ele meio deslocado aí, que não mereça estar aí. Mas ele fez muita coisa grande alguns anos atrás. Antes de entrar no que eu quero falar sobre o Casper Ruud, tem 2 coisas que eu acho interessante comentar. Primeiro, que o Darderi esqueceu a criança na entrada da quadra, e não entendi o que aconteceu. Acho que só vai ficar 100% claro depois que ele falar, né, numa entrevista pós-jogo, e normalmente não tem entrevista, né, quando o jogo é interrompido, então ele só vai falar sobre isso hoje, sábado. Mas ele entra na quadra, o Casper Ruud entra primeiro na quadra, dá a mão pra criança que tá lá e entra com a criança na quadra, e o Darderi entra sorridente, com aquele óculos escuro lá, que eu não sei se era publi ou o que era, mas passa batido pela criança e vai entrando na quadra, a criança depois vai atrás. Foi uma cena desagradável. Não vou aqui julgar demais o italiano, dizer que ele é mau caráter, eu já vi coisas muito feias escritas, publicadas sobre ele nessa sexta-feira. Para mim ele só esqueceu, tá? Acho que não é o caso de condenar o caráter da pessoa pelo que pareceu ser um esquecimento, tá? E depois ele pediu café na quadra, pediu açúcar, e teve uma estatística que acho que foi o Tennis Channel que colocou no ar, que o saque dele passou a andar quase 10 km por hora a mais depois que ele tomou esse açúcar. Eu até mandei no nosso grupo de apoiadores do Telegram, perguntando pro Dr. Rafael Radaeli, que é endocrinologista, se eu podia tomar um saquinho de açúcar assim. Se eu tomar 3 sacos de açúcar, será que o meu saque vai andar 30 km por hora a mais? Porque tá precisando. Tá difícil meu saque hoje em dia. Tomei uma bronca do Dr. Rafael Radaeli, ele que conhece bem a minha saga, meu dilema para perder peso. Mas, enfim, eu achei bacana que, apesar do placar, a torcida ficou com o Darderi até o fim, gritando, olê, olê. Foi bonito, né? Ele não chegou ali a ameaçar o Ruud em momento algum. Fez uns games mais duros no fim, mas terminou perdendo 6-1, 6-1. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Casper Ruud, já que foi o único jogo que terminou, né? A gente está falando de um tenista de 27 anos, que já foi número 2 do mundo. Aliás, teve uma vitória de ser número 1 naquela final do US Open de 2022, que o Alcaraz foi campeão. O Ruud já disputou 3 finais de slam, e agora tem no currículo as 4 finais dos 4 torneios mais importantes do Saibro. Já tinha falado dos 3, e Roland Garros, evidentemente, entra nessa conta aí. Além disso, né, saindo do Saibro, ele jogou 3 ATP Finals, 2021, 2022, 2024, e fez 2 semis e uma final. Ele perdeu a semi de 2021 para o Medvedev, a final de 22 para o Djokovic e a semi de 24 para o Sinner. E não é segredo nenhum que eu sou fã do Casper Ruud, mas acho que esses feitos todos, esses números e o que ele tem no currículo, ajuda a explicar por que eu gosto tanto dele. E o resumo é simples. Ele é um cara que tirou tudo, ou quase tudo, do que tinha a seu dispor. É um cara que aproveitou as maiores chances que teve na carreira, isso é inquestionável,
Se você me pergunta qual é o grande golpe do Ruud, é a direita, a esquerda, o saque, a devolução, o que ele faz melhor do que ninguém no circuito, como é que ele chegou ao número 2 do mundo, o que ele fazia de tão especial em 2022, esse ano que ele esteve perto de ser número 1. Ou em 2023, quando ele fez final de Roland Garros pela segunda vez, ou em 2024, quando fez outra semi em Paris e perdeu porque estava doente. Sabe? E eu respondo, nenhum golpe dele é melhor do circuito, nada. Mas ele é um cara inteligente, que sempre soube construir ponto, e isso agora ficou um pouco secundário, porque ele vem tentando jogar um tênis muito mais agressivo, de pontos mais curtos, então ele queima bolas mais rápido do que ele fazia alguns anos atrás. Mas é um cara que tem uma ótima direita, que sabe gerar spin na bola e sabe o que fazer nos pontos. E foi assim, sendo consistente, sem ser devolvedor, sem ser empurrador de bola, que ele fez tudo o que fez no circuito. E isso é que é impressionante. E ainda acho mais legal porque é um menino educado, nunca vi destratar ninguém dentro ou fora da quadra, até para reclamar com o árbitro ele é educado. É um ótimo exemplo. E aí você pode falar, mas ele jogou 3 finais de Roland Garros e perdeu as 3. Perdeu uma para o Alcaraz, uma para o Nadal e uma para o Djokovic. E aí? Quem não perderia, né? Dada a disparidade técnica entre ele e esses outros 3. E eu falei que, né, agora que ele é um exemplo, e só quem tem a mentalidade muito fechada, muito limitada, é quem não consegue enxergar o fantástico exemplo que é o Casper Ruud no circuito mundial. Porque ele não é um Alcaraz, ele não é um Sinner, ele não é o mais alto, não é o mais forte, não é o mais talentoso, mas ficou anos no top 10, fez todos os resultados que eu acabei de falar, e trabalha. Ele alcançou mais do que grandes nomes do tênis. Olhando por esse ângulo específico, ele é um exemplo para professor, para técnico, para pai de atleta, para atleta, porque não é todo mundo que nasce Federer, Alcaraz, Sinner, Nadal, mas dá para olhar para o Casper Ruud e falar, olha aqui o que esse cara conseguiu alcançar com trabalho, com estudo, com inteligência, com esforço, sabe? E isso é lindo. Outro dia eu estava voltando de Campinas, do Challenger, estava trocando mensagem com meu amigo Fábio Balaciano, e a gente estava falando do Vacherot, que é um cara que não estava nem no top 200, até 26 anos de idade, ano passado, e de repente ganhou o Masters 1000 em Xangai, e agora tá aí, jogando como top 30, top 40, top 50 toda semana, e o ranking dele hoje ele é top 20, com 27 anos. Outro dia estava na semifinal de Monte Carlo, então não dá nem para dizer que Xangai foi um resultado isolado, porque ele tá jogando bem semana após semana. E eu falava pro Bala que o Vacherot é o sonho molhado de qualquer coach. Pode ser coach de tênis ou coach mental, coach de vida. Porque ele é a prova viva de que vale a pena manter o sonho. O Vacherot é uma exceção? Claro que é. Quantos caras fazem o que ele fez com 26, 27 anos? Esses caras normais, assim, entre aspas, tem que ser fonte de inspiração. Porque esse caso prova que vale a pena você ralar, se esforçar, esperar e acreditar e confiar no processo, por mais que a gente fique repetindo clichês. Porque o Vacherot chegou. Então, se o técnico, se o coach, se o pai tem um filho, um atleta que está lá com 23, 24 anos, ali 300 do mundo, 400 do mundo, você pode chegar para esse cara e falar, olha só, o trabalho levou esse Vacherot a ser top 20. E foi de um dia para o outro. Uma hora aconteceu, o resultado veio cedo ou tarde. Então, esses caras têm que ser exemplos. E o Casper Ruud, ainda que por motivos bem diferentes do Vacherot, também precisa ser alguém a ser olhado, estudado e imitado em certas coisas. E não precisa ser gênio para enxergar isso. Por isso que eu gosto do Casper Ruud. Mas falando em gênio, vamos comentar Jannik Sinner, que finalmente teve um jogo duro em Roma, né? Fez um 6-2 tranquilo no primeiro set contra o Medvedev, mas perdeu o segundo. Teve um momento ali no 3-1 do segundo set que parece até que ele vomitou. Mas lembra que eu comentei no café de ontem que eu achava que esse jogo podia complicar a noite em condições mais lentas? Pois é, a partida quando começou estava claro. O tempo foi passando, foi anoitecendo, as condições foram ficando mais lentas e o Medvedev engrossou o jogo. Ganhou o segundo set por 7-5,
deixou o jogo físico. Teve um momento que o Sinner pediu uma massagem ali na coxa, e não foi um tempo médico, tá? Foi um tratamento rápido em virada de lado. E aí veio a chuva, e o jogo parou com o Medvedev sacando em 2-4 nesse terceiro set. Achei até que o Sinner, depois que quebrou, conseguiu essa quebra de vantagem, estava acelerando um pouco mais os pontos. Para não ficar em troca de bola ali, principalmente no saque do Medvedev, né? Mas ele vai ter a chance de voltar melhor fisicamente, às 3 da tarde de hoje, 10 da manhã em Brasília. Jogo de dia, com condições mais rápidas e acho que melhores para ele, e terminar o jogo. E olha que louco, né? Num torneio de 2 semanas, o Sinner pode entrar em quadra 4 dias seguidos. Quarta de final na quinta, semifinal na sexta, fim da semifinal no sábado e final, decisão do torneio no domingo. Não deixa de ser curioso que isso aconteça no torneio que é feito para, supostamente, entre outras coisas, dar um certo alívio para o físico dos tenistas. Enquanto isso, o Ruud está lá esperando o adversário. Mas, como os dois voltam hoje só para terminar a partida, e vai ter menos de 10 games, eu tendo a acreditar que não é uma vantagem física tão grande assim para o Casper, né? Ainda mais porque, se o Sinner confirmar e vencer esse jogo, o matchup dele contra o Ruud é tão favorável que é capaz da final acabar nem sendo um jogo muito físico, ou nem pouco físico. E a programação de hoje, então, ficou assim. Às 10 horas, Sinner e Medvedev voltam para terminar a semifinal, e não antes das 12, horários de Brasília, a Coco Gauff e a Elina Svitolina fazem a final feminina do WTA 1000, e eu acho que tem um favoritismo considerável para Coco aqui. Nas casas de aposta, as cotações nem são tão distantes assim. Tá 1,61 para Coco, 2,3 para Svitolina. Eu apostaria na americana. Tá? E, para não deixar passar, hoje cedinho, provavelmente muita gente vai ouvir esse podcast depois, tem Bia Haddad Maia no qualis do WTA 500 de Estrasburgo. Ela pega Shuai Zhang. Esse jogo tá marcado para começar, se não me engano, 5h30 de Brasília. Ela pega Shuai Zhang, que tá aí com seus 37 anos, como número 73 do mundo. É outra que tá numa péssima fase, em torneios de nível WTA, de Indian Wells até Roma, ela ganhou um jogo e perdeu 7. Aí ganhou na primeira rodada do 125 de Paris, quando a Bia jogou também, e depois perdeu nas oitavas, que era a segunda rodada. Ela e a Bia já jogaram 2 vezes, a Bia ganhou as 2, mas um jogo foi em 2018, outro em 2022, eu acho que isso não significa quase nada pro jogo desse sábado. Para terminar, perguntas de apoiadores. Tem 2 perguntas do Pedro Melo e uma da Michela Guimarães aqui. E a primeira é sobre o Ruud. O Pedro Melo pergunta assim: sem o Alcaraz, o Ruud aparece como um dos principais candidatos a finalista de Roland Garros se não cair do lado da chave do Sinner? Não sei, Pedro, porque a verdade é que assim, a chave de Roma não foi tão difícil pro Ruud assim. Mas ele é um cara que é sempre um fator, é sempre um elemento perigoso no saibro. Agora, se a gente coloca ele como o favorito a chegar na final, o favorito, não. Mas um dos principais candidatos, eu acho que dá pra colocar. Acho que depende muito do que vai acontecer com a chave dele. Tem alguns caras que costumam dar trabalho para ele no saibro, outros nem tanto. E o Ruud, bom, em Roma ele aproveitou as chances que ele teve, pegou uma chave que teve seus buracos e chegou na final. Podia ter feito isso em Madrid também, mas ele não jogou bem aqui na partida contra o Blocks. A direita dele tava dando muito ponto de graça pro belga ali. E em Madrid, condições diferentes, a bola voa um pouco mais, o controle ali um pouquinho menor. Roma já parece mais com Roland Garros, é uma referência melhor. Então, acho que o Ruud tem boas chances, sim. Né? Ele tá ali na lista das casas de aposta, ele tá ali entre quinto, sexto, ele tá na frente do João Fonseca, na maioria das casas, e ali perto do Roda. Né? Em algumas casas ele tá na frente do Roda, em outras ele tá atrás do Roda, mas tá ali. Sinner, Zverev, Djokovic, aí depois vem Ruud, Roda, o Fis tá ali no bolo, e o João Fonseca um pouquinho mais para trás. E a outra pergunta do Pedro Melo é a seguinte: pensando no público, na televisão e até no calendário apertado, os Masters 1000 não deveriam ter pelo menos uma quadra coberta para evitar atraso na chuva? Então, Pedro, a questão é que não é quadra coberta, teria que ser quadra com teto retrátil. E porque, assim, os torneios são outdoor, né?
Se você vai jogar numa quadra coberta, você tem que ter... Se o torneio vai ser indoor, tem que ter todas as quadras cobertas. E aí é outro processo. Teria que ser uma quadra com teto retrátil, porque os torneios são outdoor, né? Monte Carlo, Madrid e Roma. E se é outdoor, você tem que tá jogando, se não tá chovendo, você tem que jogar sem teto retrátil, né? Quadra coberta realmente não tem condição. Porque imagina assim, Roma tá lá na situação que tá. Você não pode ter uma quadra coberta separada para isso. Porque como é que você tira 10 mil pessoas de uma quadra e leva para outra? Não pode. Não pode ser outra quadra. Então, quando a gente fala em quadra coberta, é uma quadra fechada. Não sei se foi isso que você quis dizer com a pergunta. Ou se você simplesmente queria dizer que todo torneio deveria ter uma quadra com teto retrátil para evitar atraso. Mas teto retrátil é um negócio caro pra cacete. Não é todo torneio que pode fazer esse investimento. Não é mesmo. Né? Tanto que Miami não tem, Indian Wells não tem, Cincinnati não tem. É o que é. Né? Para Masters 1000 é difícil. É bem difícil. Então tem que ser do jeito que é. O teto retrátil seria a única solução. Não dá para ter uma quadra coberta, uma quadra indoor. Porque né, a gente pode dizer, choveu, vai atrasar tudo, não sei o que, tem que levar para outra quadra. Mas aí o que você faz com os ingressos? Porque você tem uma quadra grande ali, não lembro a capacidade da quadra, né, do campo central em Roma, mas supondo que seja 10 mil lugares, você tem que arrumar uma quadra coberta com 10 mil lugares e disposição parecida, para botar todo mundo lá. Isso nenhum torneio faz isso, não tem como. E a outra pergunta é da Michela Guimarães. Ela diz assim: geralmente uma interrupção ajuda quem está perdendo, certo? Mas nesse caso de sexta-feira, você acha que favoreceu mais o Sinner ou o Medvedev? Michela, eu já mandei um spoiler no grupo do Telegram quando você mandou essa pergunta, né? Mas eu discordo de que a interrupção ajuda quem está perdendo. Eu vou falar por quê. Hoje eu acho que favoreceu o Sinner, que estava ganhando. Mas o que eu acho, de modo geral, é que a interrupção ajuda o melhor tenista. E porque o meu raciocínio é o seguinte: o que precisa acontecer para a gente ter uma zebra considerável? A gente precisa ter ou o favorito jogando mal, ou o favorito não entendendo por que está sendo incomodado na partida, ou o azarão fazendo a partida da vida dele, ou tudo isso acontecendo junto, que às vezes acontece. Quando tem a paralisação, as consequências. O azarão esfria, né? Então, se ele está fazendo o jogo da vida dele e o jogo vai parar 2 horas, a chance dele voltar jogando naquele mesmo nível é menor. Né? Outra, o favorito, que normalmente é o cara que tem mais recurso, pode parar, conversar com o técnico, analisar e falar, o que eu estou fazendo errado, o que eu preciso fazer. Então ele vai fazer ajustes táticos e talvez técnicos. Né? E isso muda partidas. É inegável. Tanto que, acho que fazendo um esforço aqui de cabeça, eu não lembro agora de uma paralisação em que o melhor tenista estivesse liderando o placar e levasse a virada depois da paralisação. Não lembro. Eu lembro de favoritos tendo problemas, vem a chuva, vem a parada, e aí tem uma virada, e o favorito vence. O Sinner mesmo teve um problema lá na Austrália, com cãibra e tal, o jogo ficou parado um tempo, contra o Spitzirri, e ele saiu do buraco. Aconteceu, eu lembro de um jogo do Nadal com Schwartzman em Roland Garros. Schwartzman estava jogando horrores e pingando a quadra lenta, o Nadal sem empurrar o Schwartzman para trás, o jogo para e quando volta o Nadal deslancha ali, acha uma solução, porque o Nadal, muito mais tenista que o Schwartzman, tem muito mais de onde tirar. É o que eu acho. Nesse caso de sexta-feira, de Sinner e Medvedev, eu acho que favoreceu o Sinner. Bom, porque eu acho que ele é o melhor. 2, porque eu acho que o jogo voltando... Perdão. Tô num fim de resfriado aqui, que essa tosse tá vindo frequentemente.
Mas voltando. 2, porque eu acho que a partida volta à tarde, pode ser com sol, mas de qualquer maneira vai estar, claro, em condições mais rápidas de jogo. E isso é melhor pro Sinner do que pro Medvedev. E 3, porque fisicamente o Sinner não estava 100%. Não sei o quanto o Medvedev estava, mas me parecia que o Sinner estava sentindo mais. Né? Ele pediu aquela massagem ali, que provavelmente era para prevenir que a cãibra viesse. Então, eu acho que favoreceu o Sinner em alguns aspectos diferentes. Tá? E o Medvedev estava fazendo um grande jogo, taticamente, trocando bola, atacando na medida certa, não estava só devolvendo, não estava só empurrando bola, estava dando curtinha, estava tirando o Sinner lá de trás, ele fez muita coisa muito bem, né, no segundo e no terceiro set. Aliás, desde o fim do primeiro set ele estava jogando bem. O Sinner também estava jogando bem, o jogo estava num nível bem alto. Só que eu acho que ali naquele momento, apesar do Sinner estar com uma quebra de vantagem, acho que fisicamente ele já não estava tão bem, estava acelerando alguns pontos nos games de saque do Medvedev. Então eu acho que a parada não é ruim para ele, não. Então acho que foi até melhor para ele, apesar de ele estar ganhando, podia ter até quebrado o Medvedev naquele último game ali da chuva, e aí ia estar 5-2 para ele agora, mas eu tendo a acreditar que foi melhor pro italiano. Bom, é isso por hoje, gente. Um pouquinho mais curto o podcast, mas foi só um jogo e meio, né? Então não tinha nem muito o que falar. Mas obrigado a quem escutou até o fim. Quem gostou é só voltar aqui todo dia, porque tem um episódio novo toda manhã. Café com Cossena tá no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, YouTube Music. E se você ficou interessado e quer saber como apoiar o meu trabalho, como ter direito a conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, recebendo áudios de tenistas, acessando entrevistas em primeira mão, recebendo informações em primeira mão, análise de jogo logo depois que as partidas terminam, grupo de bate-papo no Telegram, visita a página no Apoia-se, é apoia.se/saquevoleio, ou manda uma mensagem para mim em qualquer rede social que eu explico rapidinho como é que funciona. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui. Um ótimo sábado para todo mundo. Um abraço.